Paz, irmãos, meu nome é Rodrigo Garbim, sou líder em treinamento da Rede de Homens e vou ler com vocês hoje Lucas do 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pereceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos juntos perante Deus, vivendo impreisivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do alto do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbeou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e ele porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no Espírito e em virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar nada, e entenderam que tivera alguma visão no tempo. E falaram por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou a mim para destruir o meu opróbrio entre homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbeou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome dele Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo-lhe o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo
que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se, Maria foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me faz grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de coração, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vários os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela 3 meses, e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na sua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. Logo a boca se abriu e a língua se soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgados todas essas coisas. E todos os que ouviam e as que conversavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele? E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar de nossos inimigos e das mãos de todos os que aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e para o juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, e servíssemos sem temor em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar o que estão assentados em trevas e sombras da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se
robustecia em espírito, e este nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E aconteceu, capítulo 2, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu a Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois até Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e chamaram Maria e José e o menino e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviam se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederam segundo o uso da lei, e ele então o tomou em seus braços, e levou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que ele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha com o marido 7 anos.
tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevivendo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminaram aqueles dias. Ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam-no no templo assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Capítulo 3. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da Utereia e da província de Traconites e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo Ananás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireita as tuas veredas. Todo aquele se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro e o que é tortuoso se endireitará, os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interroga, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: Mestre, o que devemos fazer? E ele disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contatai-vos que o vosso soldo, com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensamento, todos de João, em coração, se porventura seria Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis
que vem aquele que é mais poderoso que eu, a quem eu não sou digno de desertar a correia das sandálias, este vos batizará com o Espírito e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, a demonstrado-os, muitas outras coisas também anunciavam ao povo. Sendo, porém, tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou todas as outras ainda, e de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Mataté, e Mataté de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janaí, e Janaí de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, Amós de Naum, e Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Mate, Mate de Matatias, Matatias de Semei, e Semei de José, José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, Cozã de Eumadã, e Eumadã de Er de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Mataté, e Mataté de Levi, e Levi de Simeão, Simeão de Judá, e Judá de José, José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Melaé, Melaé de Maná, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de Jessé, e Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, e Salá de Nasson, e Nasson de Amanibadade, e Aminadab de Admin, e Admin de Ari, Arni de Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor, Naor de Serugue, e Serugue de Hagaú, Hagaú de Falaque, e Falaque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Asfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jered, e Jered de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não cometeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu-lhe dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou-te-o a quem a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo
sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos dos céus acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu-lhe e disse: Dito está, não temerás ao Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Ele levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todas na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direi esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria todo o que ouvimos sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou, por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o propiciarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se de sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo. E este exclamou em voz alta, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos. E falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade, poder, e eles saem? A sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simeão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogando-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças los traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam
que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava e chegou junto dele. E o tinham para que não se ausentassem dele. E ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galiléia. Muito bem, irmãos, então terminamos a leitura de Lucas do 1 ao 4, agora vamos fazer uma oração e vamos nos despedir. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, grandioso Tu és, Senhor. Santo é o Teu nome, Deus. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Deus. Obrigado por termos acesso a ela. Obrigado que o Senhor nos deixou essa maravilhosa Escritura, Senhor. Obrigado por poder lermos, acompanhar a leitura bíblica, Deus. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está conosco, Deus. Que o Teu Espírito Santo se faça morada em nossos corações, que possamos ser edificados pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê o entendimento, nos dê sabedoria para que possamos seguir conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Tudo isso que nós lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, por acompanhar a leitura bíblica. Até mais.